Nós vamos iniciar o estudo do livro Seara dos Médiuns. Nós vamos trabalhar hoje o primeiro capítulo, que tem como título Num Século de Espiritismo. Muito bem, então nós vamos pedir que a Ana faça a leitura. Passa o seu para ela. Faremos a leitura e depois um pequeno comentário. E, na sequência, a gente vai encaminhando o estudo. Por favor, Ana Paula, a palavra é sua. Num século de espiritismo. Ajuda para ela aí. Num século de espiritismo, reunião pública de 4/1/1960. Referente à questão número 1 do livro dos médiuns. Nessa questão número 1 dos livros dos médiuns, não vamos lê-las todas, se refere ao capítulo 1, que está intitulado A Espíritos. Allan Kardec coloca: a dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza dele. E ele continua. E Emmanuel, então, vem dissertando a respeito da questão número 1. Num século inteiro de atividades, temos visto a ciência procurando apaixonadamente as realidades do espírito. Provas indiscutíveis não lhe foram regateadas, e tantas foram elas que Richer conseguiu articular com êxito as bases clássicas da metapsíquica, usando recursos tão demonstrativos e convincentes quanto aqueles empregados na exposição de qualquer problema de patologia ou botânica. Sábios distintos, entre os quais Wallace e Zohner, Crookes e Lombroso, Myers e Ludd, mobilizando médiuns notáveis, efetuaram experiências de valor inconteste. Entretanto, se nos 20 lustros passados a mediunidade serviu para atender aos mistérios brilhantes da observação científica, projetando inquirições do homem para a esfera espiritual, é justo que satisfaça agora as necessidades morais da terra, carreando avisos da esfera espiritual para o homem. Se o primeiro século da doutrina espírita viu realizações admiráveis, desde os cálculos profundos da física nuclear aos rudimentos da astronáutica, surpreendeu igualmente calamidades terríveis, quais sejam as guerras de conquista e rapinagem, nas quais os campos de prisioneiros foram teatro para os mais hediondos espetáculos de barbárie e degradação em nome do direito. A técnica na destruição de cidades em massa, as inquisições políticas, a feição das antigas inquisições religiosas, amordaçando a liberdade de consciência, a proliferação das indústrias do aborto, às vezes com o amparo de autoridades respeitáveis, a onda crescente dos suicídios, o delírio dos entorpecentes, o abuso da hipnose, o lenocínio transformado em costume elegante da vida moderna, o aumento dos chamados crimes perfeitos, com manifesta perversão da inteligência e a percentagem assustadora das moléstias mentais com alicerces na obsessão. Desse modo, não nos basta apenas um espiritismo científico que despenda indefinida cota de tempo
averiguando a sobrevivência do ser além do sepulcro. Apesar da elevação de propósito dos pesquisadores eminentes que tateiam os domínios da alma, não podemos esquecer a edificação do sentimento. É assim que, repetindo as lições do Cristo para um mundo atormentado, não nos achamos simplesmente diante de um espiritismo social, mas em pleno movimento de recuperação da dignidade humana, porquanto, em verdade, perante o materialismo irresponsável, assombrear universidades e gabinetes, administrações e conselhos, laboratórios e templos, cenáculos e multidões, o Evangelho de Jesus, para o esclarecimento do povo, tem regime de urgência. O Emmanuel cita pesquisadores da época de Allan Kardec que contribuíram imensamente para o advento do Espiritismo. Então, ele cita Charles Robert Richer, Johann Carl Friedrich Zohner, William Crookes, Cesare Lombroso, Frederick Myers, então todos eles, e Oliver Joseph Lodge, todos eles foram grandes cientistas, físicos, poetas, químicos. Todos eles tiveram um papel importantíssimo na sociedade científica do século XIX, que transformaram a ciência. Charles Richer, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1913. Johann Zohner, ele foi astrônomo e físico alemão importantíssimo, transformou a ciência. Todos eles também contribuíram enormemente com o advento do Espiritismo, pesquisas. Nós vamos ver o Lombroso, que desenvolveu pesquisas, experiências com a mediunidade da famosa Eusápia Paladino, e todos eles são citados, a maioria deles são citados no livro do Arthur Conan Doyle. E aí vem Emmanuel e nos fala, mas, acima de tudo, nós estamos precisando de Evangelho. O Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruir-vos, eis o segundo. Então, ele coloca primeiro mandamento, o amar, o amor. O amor, a caridade, o Evangelho em primeiro lugar. Nós vamos ver nas palavras de Jesus que ele não colocou fora da religião não há salvação, fora da ciência não há salvação. Ele colocou fora da caridade não há salvação, fora do Evangelho não há salvação. E nós vamos encontrar na epístola de Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, quando Paulo de Tarso, tão conhecido essa epístola, que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, que o Allan Kardec coloca, ele vai nos falar: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver caridade, nada sou. Ele coloca uma série de situações, mas mesmo se eu não tiver caridade, se eu não estiver dentro do Evangelho, nada adianta. Ele coloca das 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Das 3, a melhor, a mais excelente é a caridade. A mais excelente é o Evangelho. Por que o Evangelho? O Evangelho, segundo o livro Mecanismos da Mediunidade, no último capítulo,
O Evangelho não é o livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade, na revelação da qual nosso Senhor Jesus Cristo empregou a mediunidade sublime como agente de luz eterna, exaltando a vida e aniquilando a morte, abolindo o mal e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. Sem o Evangelho, ciência fica sem rumo. Nós precisamos do Evangelho, porque é o Evangelho que nos educa, é o Evangelho que nos modifica. Precisamos do peso do intelecto, que vai nos auxiliar na compreensão da doutrina espírita. Mas se não tivermos o Evangelho, como disse Paulo, nada disso me adianta. Interfere aqui. Bom, você enalteceu o trecho em que o Emmanuel cita os expoentes. O parágrafo seguinte, que é o maior, o Emmanuel fala sobre esse primeiro século da doutrina com realizações admiráveis. Aí a gente vai vendo na sequência o desenvolvimento da física nuclear, astronáutica, mas também vamos nos depreender com calamidades terríveis, quais sejam guerras de conquista e rapinagem, nas quais os campos de prisioneiros foram teatro para os mais hediondos espetáculos de barbárie e degradação, em nome do direito. Em nome do direito. Técnica na destruição de cidades em massa, as inquisições políticas, a afeição das antigas inquisições religiosas, ditadura, ele está falando de censura, cerceamento, amordaçando a liberdade de consciência, proliferação das indústrias do aborto, às vezes com amparo de autoridades respeitáveis, normatização, leis. A Amanda está falando às vezes. Ele escreveu esse texto aqui nos anos 50, 60. O que acontece 60 anos depois? São leis constitucionais em alguns países. Onda crescente dos suicídios. Será que Emmanuel tinha informação sobre o que estaria acontecendo agora? Qual que era o número de suicídios dessa época? Vale uma pesquisa aí depois. E qual a diferença para os dias atuais? Delírio dos entorpecentes, que são patrocinados por até estados chamados narcotráficos, né? Narcoestados. Narcos-estados. Abuso da hipnose. Abuso da hipnose em consultório, abuso da hipnose, hipnotizando massa, o diversionismo, a televisão, o cinema.
Ontem eu fiquei horas procurando um filme que prestasse naquelas plataformas pagas. É difícil achar. É difícil achar. Então, isso aqui é hipnose coletiva. Mas o Emmanuel traz uma palavra aqui que pode ser novidade para alguns. Lenocínio. Sabe o que é? Sabe? Alguém sabe o que é lenocínio? Não. Sabe, Ana? Sabe, Pedro? O que é lenocínio? Ação de explorar, estimular ou favorecer o comércio carnal ilícito. Isso aqui mata. Isso aqui mata. Isso aqui está normatizado. E eles querem imputar isso aqui para as crianças. Então, quando essa cultura woke defende a ideologia de gênero, eles querem isso aqui. Ó. É isso aqui que é o objetivo. Eles querem, por exemplo, criar uma condição em que uma criança vai fazer escolha do gênero, a escolha sentimental, sexual, a orientação. Uma criança tem condição. Eles querem incentivar todo tipo de movimento antinatural. E nós temos que trabalhar com esses termos. Porque não se pode abrir a conversa, que é tido e havido como discurso de ódio, que é a estratégia para não permitir o debate. Então, tudo que desagrada é politicamente incorreto, é discurso de ódio. Se a conversa é sobre bases morais, aí, qual que é a estratégia, Gino? Promover uma ruptura na relação, atacando a personalidade do sujeito, fazendo com que ele se torne um tipo. Desumanização. Desumanização, muito obrigado. Foi feito com Hitler, quer dizer, não é justificável, mas é explicável. Do mesmo modo, eles querem fazer isso. Quando fala eles, é quem defende, quer interditar a fala do antagonista. Aí viram desumano. Aí, com desumano, você pode fazer qualquer coisa, que ninguém vai ligar. Você pode deixar preso, você pode... Então, as pessoas são rotuladas. Então, o religioso, ele é tipificado como reacionário. Por exemplo, aquele que defende os seus princípios. Isso é uma guerra, inclusive dentro do próprio cenário religioso. Eu falei aqui semana passada que os nossos irmãos da Igreja Católica estão caminhando para o precipício. Porque tudo isso foi implementado lá dentro, infiltrados com as ideologias nascentes, como, por exemplo, a teologia da libertação, que surgiu nos anos 80. Uma boa parte das pessoas não sabe do que eu estou falando. Caminhando aqui, o Emmanuel vai falar sobre o espiritismo social. A proposta do espiritismo não é ser uma religião social. Uma fala de Herculano Pires, no livro, acho que é Na Era do Testemunho, esqueci, é alguma coisa assim. Ele fala que o espiritismo não é uma religião popular. Não é um culto de místicos. O espiritismo é um projeto filosófico.
Então tem muito espírita que está fazendo o mesmo que os católicos fizeram com a teologia da libertação. A ideia da teologia da libertação era usar do catolicismo para espalhar ideias políticas. Foi isso. Então vamos lá para a base, vamos lá para o meio dos sofredores. E assim a gente começa a construir. Não estou entrando no mérito, estou dizendo, estou constatando o que os estudos nos mostram. E tudo isso começou em 1870, com o ápice do catolicismo, com a infalibilidade papal. Desde 610, com Focas, com a instituição do papado. Ali a mensagem do Cristo estava toda deturpada. Até esse ápice do poder religioso, político, que gerou muitos problemas. Então, toda a ascensão do poder, do império, da força humana, ele tem um prazo de validade. É só uma questão de tempo. Agora, o Espiritismo, que nos importa estudar, ele não pode cometer os mesmos equívocos. E eu falo Espiritismo quanto movimento de pessoas, porque a doutrina é santa. A doutrina espírita é perfeita. Ela é um compêndio que os textos se interrelacionam com perfeição, não tem contradição. Tudo perfeitamente ajustado. Agora, onde temos problemas? Aonde temos pessoas, aonde temos espíritas. Porque nós temos tendências a repetir a história. Então, eu bato nessa tecla, que é uma visão filosófica. A história não tem lógica, mas ela se repete. Ela se repete. Quem não presta atenção na história para aprender com os erros e fazer diferente, a força da própria história passa por cima. Ela é cruel. Então, o que nós estamos assistindo pelo mundo? E eu falei isso semana passada e eu faço questão de voltar no tema, até para esclarecer um pouco mais. Embora esse assunto é um assunto que ele vai perdurar por quanto tempo for necessário. Porque lembram que eu falei assim, quem quer implementar ideologia dentro do Espiritismo, o Espiritismo não comporta isso? Na hora eu até falei, aqui na casa, mas não é aqui na casa que eu quis dizer. Eu quis falar, e vou repetir com clareza, é dentro do Espiritismo. Nós não podemos fingir que não tem problema, porque tem problema sim. Tem problema sim. E não cabe, porque vejam essa lista de problemas que o Emmanuel apresenta no cenário científico. Ele falou de coisas boas, ele falou dos grandes inventos, ele falou da chegada do Espiritismo, mas ele está mostrando o outro lado da moeda. Então, repetir isso, os erros, de duas uma. Eu estou fingindo que eu não estou vendo, ou realmente eu não estou vendo, porque a grande maioria não consegue ver. A grande maioria está matriculada em bolhas, não é o termo atual? Bolhas. Eu muitas vezes converso com pessoas sobre temas atuais e eu fico absurdado com a tamanha ignorância. Costuma estar lá dentro, lá no meio, mas não vê. Por qual razão? Imaturidade? Inexperiência? Ou estamos carcomidos pelo sistema? Hoje eu conversando com um amigo que está formando em psicologia. Ele veio me conversar comigo sobre o projeto transpessoal. E ele me disse, meu Deus, nós estamos emperrados quanto ciência. Porque o sistema
não quer que se trate do indivíduo. Quer cuidar do comportamento e ponto. Porque não tem competência para ir na causa, não sabe o que é o espírito e não tem interesse em saber. Entenderam? Então, o espiritismo não é uma religião social. Aqui na FIAC nós temos atividade assistencial? Temos. Material não. Por quê? Lembra quando nós fundamos a casa, o que eu falei? Vamos lá para o Grupo Sheila. Tem aqui o Maria Nunes. Tem muitas casas por aqui que fazem isso. Por enquanto não, lembra? Pode ser que amanhã tenha. Mas por enquanto nós vamos organizar o grupo, vamos fechar com o estudo, com o que sempre fizemos. Mas eu sempre incentivei, não fiquem aqui. Conheçam outras casas, frequentem outras tarefas. Porque é fundamental o trabalho da assistência e promoção social. Mas observem bem, uma ferramenta. Então, médium que não pratica, cuidado, hein? Está fechado só no psiquismo da reunião? Cuidado. Mas por que nós não abrimos? Exatamente porque, primeiro, ainda não tinha chegado a hora, e segundo, porque nós estamos nos preparando para viver o Evangelho na sociedade, mas não como espiritismo social. O processo é de autoiluminação, é do despertar da consciência, é nos tornarmos pessoas melhores, para fazermos a caridade dentro de casa. Porque, por sinal, primeiro a obrigação, depois a devoção, não é isso? Compreenderam? Então, tomemos cuidado com os movimentos do mundo que visam tirar o foco, desviar a atenção do que é o mais importante, o crescimento pessoal. E a Ana, muito bem inspirada, trouxe Paulo de Tarso quando vai falar da excelência da caridade. Caridade é evangelho em ação. É a religião da essência, não é da forma. Porque a religião da forma dá poder para as pessoas, inclusive para que elas tragam para dentro do espiritismo ideologias que não podemos aceitar. Eu vou esclarecer com muito carinho. Umas 3 ou 4 pessoas conversando comigo semana passada falaram sobre o espiritismo e inclusão. Que o evangelho é inclusão. Não tenha dúvida. Jesus recebia as meretrizes, não recebia? Recebia os fariseus, não recebia? Recebia pessoas de todos os tipos, jeitos, situações. Mas está escrito no Evangelho, em algum lugar, que Jesus apoiava as escolhas dos enfermos? Então, o Espiritismo, ou o Evangelho, sempre será inclusivo. Mas o Espiritismo evangélico não concorda com o que é antinatural, com o que fere a lei do amor, a própria lei de justiça. Então, caridade é cuidar. Caridade não é dizer sim, sim. Fazer política de boa vizinhança. Isso não é caridade. É você passar pano, fingir que está tudo bem. Se não está tudo bem, o assunto tem que ser tratado. Básico, mamãe, papai. Você vai ficar vendo a fumacinha, sabendo que isso pode virar um incêndio? Você tem que cuidar. Agora, é óbvio que você não veio para vencer no mundo. Nós não viemos para convencer ninguém. Está de acordo? Quem tenta convencer alguém de alguma coisa, isso não vai dar certo.
e muito menos tirar a ilusão de quem quer que seja. O Chico vivia dizendo, quantas vezes Arnaldo me contou, Arnaldinho, eu não vim no mundo para tirar a ilusão dos outros. Mas, contudo, todavia, porém, só entra dentro da minha casa quem que eu permito. Da mesma sorte. O Espiritismo é um lugar de estudar o Espiritismo, praticar a caridade, observar o que está acontecendo por aí e se posicionar. Porque a chamada espiral do silêncio é promovida para calar as pessoas. Então, a tirania ela pode se dar em vários níveis. Inclusive na sociedade, dentro da sua casa. Não é assim? Muitas vezes o jovem intolerante, que não tem disposição para ouvir o não, para escutar um conselho do pai, mas na hora que precisa se torna um santo. Na hora da conveniência, a vida é muito bonita, maravilhosa. Então tem um erro, tem um desvio de caráter aqui. Então, quando nós identificamos isso, entendam isso que eu vou dizer. Jamais para retalhar, jamais para enfrentar, mas sempre com coragem para se posicionar, com amor, com sensibilidade. Mas não passa a mão na cabeça, porque depois pode ser tarde demais. Entendeu? É sensível o assunto? É delicado? Não tenha dúvida. A questão não é ter paciência ou ter paciência. A questão é verificar qual é a sua tarefa perante a vida. Porque pode ser que nós também estejamos intolerantes, com desculpa, para fazer política da boa vizinhança. Mas, na verdade, eu não quero enfrentar a tarefa que o Senhor me deu. Porque é muito mais fácil, Gino, dançar conforme a música, ou pegar o seu chapéu e dizer, até breve. Entenderam? Então, se coloque na posição do outro e identifique o outro como um ser que está em aprendizado, que precisa de carinho. Identifique as necessidades do semelhante e haja com amor. E quando constatar que há um desvio, também se prepare para sentir a dor. Porque faz parte. Ninguém aqui está dizendo que devemos nos tornar robôs, indiferentes à dor do semelhante. Então, quando nós estamos falando dos desvios, entendam bem, não é moralismo barato, não é condenação. Pelo contrário, é sentir a dor dos desvios. Quando eu entro numa igreja, quando eu falo do catolicismo, ou falo do protestantismo, eu falo com profundo respeito. Quando eu entro na igreja, eu costumo me ajoelhar. Eu respeito as tradições. E é muito triste ver os nossos irmãos tristes pela destruição das suas tradições. Entender? Porque quem não precisa mais da ortodoxia, dos princípios, porque são religiões antigas que vão ficar na história. Se liberte. Viva outra coisa. Seja no espiritismo ou em qualquer lugar. Seja feliz. Mas não seja indiferente com o problema dos outros. Por isso, jamais devemos entregar para o ladrão uma tarefa que é nossa. Entregar para o ladrão é ser invigilante, é deixar a porta aberta. E a gente não sabe que hora que ele vem. E aí ele tem vindo.
Porque o tempo que vivemos é o tempo da contradição, é o tempo do engano, é o tempo da mentira, é o tempo da intolerância e do cerceamento da liberdade, que é o pior. A pior punhalada é tirar de você a liberdade de se expressar. Então, trabalhe para ser livre. Seja livre. E liberdade não é ideologia. Liberdade é virtude. Sendo virtude, como coragem, como humildade, é conquista. Ninguém me tira a liberdade. Não foi o que Sócrates disse. Podem me prender, mas jamais prenderão a minha alma. Isso é extraordinário.